mundo cada vez mais moderno e avançado, onde predominam as altas tecnologias, a comunicação se tornou peça fundamental para o desenvolvimento. A globalização da informação abre caminho para mudanças e evoluções em vários campos da sociedade. Um fator imprescindível para o sucesso desse intercâmbio de notícias é o trabalho prestado pelos Correios. Diariamente, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, a nossa ECT, movimenta quase 22 milhões de objetos postais. São cartas, malotes, encomendas e outros objetos que passam por várias etapas de tratamento, desde o momento da postagem até seu destino final. É nesse percurso, denominado genericamente de fluxo postal, que alguns cuidados básicos devem ser tomados para que a empresa possa desempenhar suas funções com qualidade e segurança e para que os clientes fiquem satisfeitos com os serviços prestados. Apesar de não serem frequentes no Brasil, como são em outros países, as ameaças de bombas em objetos postais são uma realidade. O envio de artefatos explosivos representa um atentado contra o patrimônio e a vida humana, já que, além do destinatário, pessoas inocentes também são expostas ao perigo. O artigo 13 da Lei Postal, número 6.538, de 22 de junho de 1978, prevê que os Correios não aceitam nem entregam substâncias explosivas. O artigo 251 do Código Penal Brasileiro tipifica como crime expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Como pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, a pena cai para reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vocês irão assistir agora uma simulação de envio de bombas pelos Correios. Irão aprender também a detectar e isolar um objeto suspeito, até a chegada dos peritos que vão tentar desativar o explosivo. No Brasil, o principal motivo que leva uma pessoa a enviar uma bomba postal para alguém é o desejo de vingança pessoal, decorrente de casos passionais ou de desavenças nos negócios. A nível internacional, são frequentes os casos de terrorismo e de conflitos políticos, raciais e religiosos. Tomada a decisão criminosa, uma caixa contendo artefato explosivo, confeccionada por um profissional ou por um amador, pode ser postada em qualquer agência dos Correios, sem levantar suspeitas. Geralmente, a detonação acontece somente no momento de abertura do pacote, o que permite a manipulação normal do objeto, desde o momento da postagem até seu destino final. Depois de postada, a encomenda segue para o centro de operações, juntamente com milhares de outras caixas e pacotes. Os empregados que manipulam aquele objeto nem imaginam o risco que estão correndo. O trabalho dos Correios continua. O próximo passo é o embarque em um dos aviões que servem à rede postal aérea noturna. Pallets e contêineres repletos de objetos postais seguem para os mais diversos pontos do país. São Paulo, centro nervoso do Brasil. Mais de 10 milhões de pessoas circulam por essa imensa metrópole, uma das maiores e mais importantes do mundo. São Paulo, o principal polo de operações postais da América Latina. Cerca de 40% de toda a carga transportada pela ECT passa por aqui. Depois do desembarque no aeroporto, toda a carga é encaminhada para o centro de triagem. A caixa que contém o explosivo já foi manipulada em várias etapas do processo de transporte. Essa manipulação faz com que o material explosivo provoque manchas de gordura ou graxa no pacote. Essa é uma forte indicação para se considerar uma encomenda suspeita. As bombas postais têm algumas características em comum, facilmente identificáveis. Objetos soltos no interior do embrulho, excesso de peso ou peso mal distribuído no interior do pacote, uso excessivo de selos,
fios ou arames soltos e salientes, embrulho exalando fortes odores característicos, selos e lacres alterados ou violados, excesso de peso em relação ao volume, menor resistência do pacote em determinados pontos, indicações do remetente feitas com letras recortadas, coladas, datilografadas ou decalcadas. Se o embrulho possuir algumas dessas características, deve ser imediatamente considerado suspeito. Não só encomendas podem conter bombas. Cartas simples, com rigidez, espessura e volume maiores do que as correspondências normais, podem ter conteúdo explosivo reduzido, mas de forte impacto. Cartas com essas características devem ser também consideradas suspeitas, lembrando que a montagem de uma bomba segue somente a criatividade ou loucura de alguém. Depois de identificar um objeto suspeito, o empregado deve entrar em contato com seu superior para que ele acione a polícia. Enquanto os peritos não chegam ao local, esse objeto postal deve ser imediatamente isolado em local aberto. A explosão acidental de uma carta ou encomenda no espaço fechado, como uma gaveta ou um armário, multiplica a força explosiva e provoca fragmentação adicional. Esse objeto também não deve ser aberto em hipótese alguma e nem deve ser colocado em água, já que esses procedimentos podem ocasionar uma detonação. Os peritos da Polícia Federal chegam para colocar em prática algumas técnicas de reconhecimento do pacote. Todos os dados obtidos durante o processo de verificação e exame da encomenda pelos empregados dos Correios são informados aos peritos. Equipados com um detector de carta-bomba e com um detector de gases explosivos, eles começam a fazer testes na encomenda. Quando o bip soa, as suspeitas se confirmam. O embrulho realmente contém material explosivo. Agora, nas dependências da Polícia Federal, outro grupo de peritos continua a fazer testes com a encomenda. Dessa vez, ela vai passar pelo aparelho de raio-x de esteira. Com esse procedimento, os peritos têm uma melhor visão do artefato, podendo decidir se vão tentar desativar a bomba ou se vão destruí-la. Depois de estudar o artefato, os peritos decidem destruí-lo. O local escolhido é isolado e amplo. A encomenda é colocada em um ponto distante e uma detonação provocada sob o controle dos peritos é o suficiente para detonar o explosivo. O passo seguinte é a coleta de vestígios do artefato. Assim, começam as investigações, buscando a autoria do atentado. A ameaça de bombas é um problema real, apesar de não ser frequente no nosso país. Nos casos suspeitos, as providências adequadas, se tomadas urgentemente, salvam vidas e evitam consequências mais graves. Entre em contato imediato com a polícia de sua localidade e siga as orientações mostradas nas ações simuladas neste vídeo. Os Correios e a Polícia Federal trabalham em conjunto para servir ainda melhor a comunidade.